Boa noite, boa noite a todos. Todos estejam bem, felizes e livres do medo. Retornamos às leituras, O Perfume do Livro na História, contada por Salvatore Garofalo, da vida de Santiago, né? É, espero que todos estejam bem. É, estamos aqui na Escola do Curador com esse instrutor maravilhoso, Santiago, e que nos está modelando, né? Com sua, com sua ação, vou colocar assim, silenciosa, permitindo que a cada movimento dessa leitura, né? Sejamos também incendiados, vou colocar assim, é, pela sua vida, pelos seus atos. Como um grande mestre, né? Sempre ensina através de atos, através de um olhar, através de uma fala, de um exemplo, de uma referência, vou colocar assim, né? E os instrutores da escola têm se apresentado dessa forma, né? Alguns conhecidos, outros não conhecidos, mas a, a, a sabedoria, né? O valor desses instrutores não se mede se nós o conhecemos ou não os conhecemos, e sim pelo que eles querem nos dar, né? Os relacionamentos são feitos dessa forma, né? O que podemos dar e como receber. É sempre uma troca, né? Mas não uma troca, desculpa, não uma troca interesseira, né? Vou colocar assim, né? Que é quando você dá para receber, quando você recebe para dar, enfim. Você está pensando naquilo que você deseja daquela pessoa, daquela situação. Não. Dentro do campo da escola existe sim esse movimento ininterrupto de troca, mas sempre nesse lugar da mente única, né? Nesse lugar em que a troca é genuína, verdadeira, sem nenhuma ambição. E onde há, somos remodelados pelos instrutores, né? Somos encaminhados pelos instrutores, né? Eu sempre aprendo, né? E um dos grandes aprendizados da escola, com Sam Charbel, tem sido o pequeno e o grande, né? Não importa como vemos um ato, um verbo, né? A fala, um exemplo, ele pode ser o micro e o macro, e todos eles têm importância, né? Ele tem mostrado isso para mim de uma maneira pungente. Pequeno pensamento, uma pequena fala, um pequeno olhar em desacordo com a verdade agride tudo, né? Então, estamos sempre, não temorosos, atentos amorosamente a sermos conduzidos para esse lugar de paz, né? Quando não estamos em paz conosco, há algo que não aceitamos em nós, há algo que projetamos fora e que é inerente às nossas próprias humanidades, vou colocar assim, né? Então, observem as pequenas decisões, as pequenas falas, as interpretações que fazemos, tudo é um campo de aprendizado. E sempre que nos sentimos fora desse campo de harmonia, por julgamento, por culpa, por medo, por padrões, entrega, né? E começa de novo. Um ajuste perfeito da verdade se faz nesse lugar de verdade, com V maiúsculo, né? Eu convido você a estar totalmente
com San Charbel na escola do curador. Vamos fazer agora a cruz. Amorosa e doce cruz com San Charbel. Ah, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o óleo sagrado. Hoje eu já enviei os últimos livros do Perfume do Líbano. Quem eventualmente desejar mais algum exemplar ou algo, me fale. Possivelmente essa semana eu devo estar retirando alguns exemplares ainda. Bom, ainda há tempo. Vai chegar um tempo que eu não vou mais fazer esse movimento, mas por enquanto ainda estou fazendo. Cruz com San Charbel, oração a San Charbel. San Charbel, sacerdote da luz, perfume do Cristo, conduza-nos por teu caminho de fidelidade e devoção, fé. Nos abençoe com tua presença em nossas vidas. Leva-nos com teu aroma à graça da luz do Pai. Amado San Charbel, ora por nós. E na primeira conta branca, o sacerdote da verdade. Acende em nós a lamparina de luz de tuas preces, que o fogo do vosso amor, em comunhão com a fonte viva da água e sangue do Cristo, nos purifique. Conduza-nos. Abençoa o caminho da verdade que nos leva ao Pai, à Virgem e ao Cristo. Amado Santiago, ora por nós. E seguimos a segunda conta, a conta preta, no centro da cruz a presença do Pai misericordioso. Pai nosso, que estais no céu, santo é teu nome. Vem, o teu reino é feita a tua vontade, a terra é os céus. No pão da vida, transforma-nos hoje, perdoa as ofensas como perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, afasta-nos de toda inconsciência. Amado São Charbel, ora por nós. E na terceira conta, a conta vermelha, os votos de saciável pobreza, castidade, obediência e a fidelidade de San Charbel aos seus votos, realizados em seu sacerdócio, restabeleça o caminho da graça a todos que comunguem com a cruz. Amado San Charbel, ora por nós. E na quarta conta, a conta da Eucaristia, no topo da cruz, neste caminho com San Charbel, na cruz, se torna viva a comunhão com Cristo através da Eucaristia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos consagremos ao Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus envolve a todos nós, com sua graça, com seu amor, com a vida em nosso sangue. Amado Santiago, ora por nós. E na quinta conta, a Imaculada Virgem. Honramos a devoção de São Chabel, a Imaculada Virgem, com sua bênção, e possamos receber a chave para a recepção e radiação de suas graças, Mãe. Amado São Chabel, ora por nós. Na sexta conta, o Pai misericordioso, Pai nosso que estais no céu, santo é teu nome. Venha o teu reino, é feita a tua vontade, a terra e os céus. No pão da vida, transforma-nos hoje. Perdoa as ofensas como perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, afasta-nos de toda inconsciência. Amado São Chabel, ora por nós. E vamos seguirmos para a unção com o óleo sagrado, com as mãos na cruz, pedimos e sejamos abençoados com a vida eterna pelo Pai, a luz da graça pela Virgem, a água e sangue sagrados pelo Cristo, e purifiquem nossas vidas, a sua presença. Amado São Chabel, ora por nós. E ficamos sob as mãos de São Chabel, sua cruz. Graças a São Chabel.
a sua presença em nossas vidas. E vamos lá, leitura do livro. Hoje entramos no novo capítulo. Os Outros, capítulo 13, página 193, para quem já tem um livro, é gostoso seguir junto na leitura. Os homens de nosso tempo julgarão Charbel, um homem perdido para o mundo e a sua vida, sem dúvida, admirável, mas estéril para os outros. Porque somos devorados pela febre de ação. Mesmo a virtude é apreciada somente quando se traduz em obras úteis ao próximo, entendendo essa utilidade como auxílio concreto, material às mil necessidades do homem. É verdade, Charbel foi perdido para o mundo, mas não perdido para os homens. A sua ordem não tinha cura de almas. E se o patriarca ou o bispo desejava servir-se de seus membros para qualquer ministério, deveria dar ordem por escrito ao superior. O beato, Charbel, jamais em toda a sua vida, quer no mosteiro, quer na ermida, fora encarregado de ofício que os pusesse em contato com os de fora. Ele era apenas um monge, que rezava nas horas estabelecidas, fazia o trabalho que pouco a pouco lhe era designado. Se quisermos compreender em que sentido o padre Charbel exerceu o que nós chamamos apostolado, é necessário conhecermos a tradição oriental, à qual ele pertencia e da qual é esplêndido exemplo. Todas as teorias da vida monástica são concordes em afirmar que o asceta, como tal, não tem deveres pastorais. Um princípio ainda mais geral no Oriente é que qualquer cristão salva o mundo salvando a si próprio. O monaquismo e o eremitismo não são outra coisa que o último degrau da vida cristã. Os antigos incluíam a ideia de perfeição na de salvação, e não distinguiam entre cristãos que queriam somente salvar-se e cristãos que estendiam a perfeição. Os apofregmas dizem: o monge, como fiel vigia, enfrenta noite e dia o trabalho da oração incessante. A dor dos pecados transpassa o seu coração, torna os seus olhos fonte de lágrimas e faz descer sobre a terra a misericórdia divina. O concílio de Calcedônia impõe aos monges tender à exequia, isto é, a quietude, a paz perfeita da alma e do corpo, amar a tranquilidade, exequia, e estar ocupado somente com o jejum e a oração, permanecendo nos lugares nos quais renunciaram ao mundo. E o imperador Justiniano, a quem se deve a primeira legislação monástica na novela 133 do ano 539, diz que a vida monástica é útil não somente àqueles que a ela se consagraram, mas traz igualmente auxílio a todos os outros, pela sua pureza e pela súplica que os monges dirigem a Deus. Um escritor russo declara: o monge é o fermento de justiça para a cidade inteira. Isso, para o Oriente, representa, com a sua perfeição, aquela beleza espiritual, que é reflexo dos esplendores do reino de Deus, irradiada pelo asceta ao mundo. Vou ler mais um pouco hoje. Para os ocidentais, uma vida apostólica é uma vida ativa, prontidão para o encontro com os outros, impelida pela caridade para com as mil necessidades, não somente espirituais do próximo, e atenta em multiplicar projetos e iniciativas para a conquista da terra, a verdade, a graça. Para a tradição oriental, ao contrário, apostólica é a vocação, é a vida do asceta, que com a oração e a penitência, com a prática heróica das virtudes, alcança um grau perfeito de contemplação, uma união tão íntima e sólida com Cristo, a fim de realizar em si as promessas feitas por Jesus aos apóstolos. Estes são os milagres que realizarão os que crerem, expulsarão
os demônios em meu nome. Falarão novas línguas, levantarão serpentes, e se beberem algum veneno, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Os carismas apostólicos e proféticos, do conhecimento dos segredos e da penetração das consciências, unidos aos prodígios de todos os gêneros, são sinais de uma santidade que iguala a dos apóstolos e são aqueles que atraem as almas, levando-as ao caminho do reino de Deus. O monge é um grande benfeitor da humanidade. Ele deve permanecer junto do povo cristão, não materialmente, mas deve sentir-se. E é preciso que os fiéis o saibam como um deles, para recordar-lhes mais eficazmente que os pregadores a obrigação de serem perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste. Não é o asceta que vai aos homens, é o mundo que vai ao asceta, para se edificar, para melhorar, para receber conselhos, benefícios espirituais e materiais de todo gênero, graças aos dons divinos dos quais está cheio quem verdadeiramente se consagrou a Deus. A anacorese, isto é, a fuga, impõe ao monge e ao eremita desprender-se completamente do mundo. E mundo são também os homens por suas paixões, pecados e imperfeições, os quais arriscam a cada passo embaraçar o asceta no caminho para a paz perfeita e a contemplação tranquila. A paz absoluta que desarraiga o asceta do mundo agitado e pecador, estabelece-o no mundo do espírito, a fim de que ele fale somente com os anjos. Mas é dessa linguagem que o mundo babélico tem necessidade de sequer encontrar Deus, escutá-lo, falar-lhe, salvar-se. Os mais famosos padres do deserto, no retiro, nutriam-se, sem jamais saciar-se, do segredo, da solidão, e quando estavam nele, não procuravam, de modo algum, a companhia dos homens, mas de outra parte, suportável admiravelmente a frequência e a fraqueza do que os procuravam. Entre as multidões inumeráveis dos irmãos que afluíam de toda parte, seja somente para visitá-los, seja com o escopo de progredir na virtude, a agitação, quase contínua, que lhes causava a obrigação de acolher a todos, encontrava-os inalteravelmente pacientes. Esse-ia podido acreditar que durante a sua vida não tivessem aprendido ou praticado outra coisa do que cumprir para com os peregrinos os deveres comuns de caridade, de modo que era um problema para todos saber em que profissão o seu zelo se manifestava mais e se sua magnanimidade concordava maravilhosamente com a pureza da vida eremítica ou da vida comum. Vamos ficar por aqui. Obviamente, quando a gente está falando de San Charles, nós estamos falando de um monge de vida ascética, solitário, silencioso, e com base nesses votos, como ele bem disse para cada um de nós, pretendia não só salvar-se, mas salvar, através dele, o mundo todo. Isso é claro na abrangência atual, ou seja, pós-mortem de San Charbel, né? Assim que ele falece, ele começa o seu trabalho espiritual para toda a humanidade. Então, ele se guarda, de modo claro durante toda a sua vida, para que após a sua morte, infinitamente se dedique ao outro, né? A nos ouvir. Ele nos ouve, né? Ele ouve nossos clamores, né? Todos os falados e contados e trazidos milagres atribuídos a San Charbel são feitos dessa forma. Ou há um clamor, há uma solicitação e ele cumpre, né? De modo visível ou no invisível. Ele sempre está presente a quem o clama. Principalmente eu vejo assim nos aspectos de saúde, né? Curas milagrosas acontecem, né?
mesmo que nós, eventualmente, nem cheguemos a acreditar nas curas que são propagadas a Sanchado, são curas maravilhosas, de modo instantâneo, né? Então, é interessante, é como cada um, né? Não desmerecendo um ou outro, cada caminho tem uma dádiva, né? Existem sim os sacerdotes e seres abnegados e que promovem na terra de maneira concreta, que nós podemos ver com os nossos olhos, atitudes, atribuições maravilhosas, mas nós não devemos é, colocar no mesmo, como é que eu falo, em parâmetros diferentes. Ah, aquela pessoa fica só rezando. Não, ela está edificando o mundo. Dizem que o mundo é sustentado pelos adiques do silêncio. Né? Então, se não houvesse os sacerdotes sustentadores, sacerdotes, eu digo todos, né? Os ramos na terra, né? De ordens infinitas que existem, que de oração, de sustento, ou, vibracional, né, em silêncio, ou em mosteiros, ou de modo isolado, não importa. Não importa se você, por exemplo, pertence a uma ordem monástica, você não é um zádico por pertencer a uma ordem monástica, você é um zádico por ser uma pessoa íntegra, por uma pessoa que está sustentando a luz na Terra, né? E a Terra, como um grande parque, né? Um grande jardim, ela é sustentada, e mantida, é, é, por essas estruturas, esses alicerces silenciosos, né? Então, nós temos de vários tipos de sacerdotes, mas não devemos. Já ouvi muito essa fala de várias linhagens, de vários aspectos, falando: ah, nós não estamos mais na época de monges solitários, você se resguardar, sair do mundo para não acredito nisso. Para mim, e da forma como é mostrado aqui na Escola do Curador, todos têm importância, né? Então, não é o ato propagado é mais importante do que aquele ato silencioso, né? Da sustentação da luz num lugar, né? É tão importante quanto isso. Então, não importa muito o que ele está querendo dizer, assim, não importa que caminho você escolhe. A tua integridade e atuação podem ser para dentro, podem ser para fora, mas desde que sejam verdadeiras, com nenhum intuito de eh, exibicionismo, né? E sim com o intuito de estar em comunhão sagrada com a vontade sagrada do Pai, da Virgem, do Cristo, ou da linhagem que você escolheu para trilhar. É muito mais importante isso do que o que as pessoas estão vendo que você está fazendo, né? Não importa isso, importa o que você é, a integridade dos seus atos, do seu pensamento, das suas ações, das suas emoções, ditam, conforme Chávez está dizendo para mim agora, é, a luz que você sustenta em qualquer lugar, seja aqui, ou seja nas dimensões superiores, ou em qualquer dimensão que você esteja agora, né? Que estejamos juntos, com Santiago essa noite, né? Então, nossa vigia, um vigia que não é o vigia da culpabilidade, é o vigia do cuidado, cuidado amoroso para todos nós, e que nos cuida enquanto dormimos, enquanto relaxamos. Santiago, como vigia da Montanha Branca, o lugar sagrado para todos nós, é, cuida de nós enquanto podemos repousar, né? E cuida também das nossas atitudes. E ele pede, lembremos sempre dele, ao nosso lado, cuidando de nós, silenciosamente, reconhecendo que quando solicitarmos, e se for necessário, né, não aleatoriamente, desvairadamente, vou colocar assim, mas quando necessário,
que possamos contar com Ele, contar com o seu ato, com o seu olhar, com o seu apoio nas nossas vidas. Isso me dá paz, isso me dá um acolhimento de que a luz está sempre comigo. Espero que você sinta assim também. Uma boa noite para você, para toda a tua família, para toda a tua casa. E que a luz de São Chave da Montanha Branca se estenda sobre nós, nos cuidando, apaziguando, harmonizando tudo o que precisa ser harmonizado, desde que nós aceitemos e decidamos pela luz, né? Graças, irmãos e irmãs. Voltamos amanhã, se assim for permitido pela Irmandade, com mais uma leitura do livro O Perfume do Livro.